Opa, meu mel, como vocês estão? Espero que todos estejam supimpa. Hoje estou aqui com um vídeo que eu achei deveras interessante, que é o país mais problemático da Ásia para se viver, Indonésia, do canal Rota Asiática. Então é isso, se inscreva aqui no canal, deixa seu likeinho no vídeo original e bora para o videozão. A Indonésia é um dos destinos mais fascinantes do mundo. São Muito paisagens bonito. de tirar o fôlego, com praias muito incríveis, Se for da Indonésia templos mesmo, antigos, supimpa. florestas tropicais e vulcões muito grandiosos. Não, O isso país aí, tem mais de 17 mil ilhas, sim, 17 mil ilhas, e é lar de uma cultura muito rica e diversa, com séculos de história e misturas de diversas religiões e tradições. Com tudo isso, a Indonésia deve ser um lugar incrível para se visitar e tudo deve ser muito perfeito, não é mesmo? Pois é, só parece mesmo. Todo país tem os seus defeitos e problemas, e com a Menos o Indonésia não Brasil. seria diferente. Apesar de todo esse encanto que o país tem, a Indonésia também é conhecida por colocar os viajantes à prova em várias situações. E eu não tô falando aqui só de aprender a lidar com os macacos espertos que roubam seu celular. Sim, em alguns lugares do país tem macacos que Tem muito roubam seus óculos tsunami, e né? negociam por comida. Mas isso é só a ponta do iceberg. Desde a dificuldade do idioma até questões de estrutura, os golpes mais comuns em turistas e até mesmo riscos naturais. Pra gringa é mais, Visitar a pra gringa é mais Indonésia caro. pode ser um desafio muito grande para você. E nesse vídeo você vai conhecer os problemas da Indonésia que você vai enfrentar ao visitar o país. Meu nome é Simon e esse daqui é o Rota Asiática. Problema número 1. Transporte confuso e milhares de ilhas. A Indonésia está localizada no Sudeste Asiático, bem no coração do Pacífico. É o maior arquipélago do mundo, com ilhas que vão desde as famosas Bali, Java, até pequenos pedaços de terra Bali é que sequer famoso. aparecem no mapa. Se você é um turista que só quer ir para os lugares que todo mundo vai, que são mais bem construídos, as ilhas mais famosas, talvez você não sofra tanto quanto os turistas que querem visitar mais lugares. Mas se você quiser ir um pouco além, ficar viajando de uma ilha para outra e realmente conhecer a Indonésia de verdade, aí o negócio vai ser bem mais difícil. Você pode dar adeus aqui às facilidades de transporte, semelhante àqueles que você encontra na China e no Japão. Isso não existe por aqui. Assim que você embarca no país, esse primeiro problema já começa Mais a um aparecer. dia comum em São Paulo, Como esse que você vai trânsito aí. viajar entre todas as ilhas? Para começar, os voos internos são praticamente uma necessidade se você quer visitar várias ilhas. Mas daí já vem o primeiro obstáculo. As companhias aéreas locais nem sempre têm a melhor reputação do mundo. Atrasos e cancelamentos de última hora são coisas corriqueiras, são bem comuns. E além disso, muitos voos operam com aeronaves menores e para aeroportos que deixam bastante a desejar em termos de estrutura. Se você é do tipo que gosta de planejar tudo nos mínimos detalhes, Você é louco, fora que país muito pobre assim, precário. Imagine a fiscalização pra manutenção. E avião sem manutenção, e mas sabe gosta o que de bastante acontece, né? segurança, talvez você tenha que diminuir a sua exigência em alguns lugares. E não pense que quando você descer do avião, as coisas vão ficar muito fáceis. Em muitas ilhas do país, as estradas são bem estreitas e podem ser ainda bem mal sinalizadas e cheias de buraco. E aqui eu digo pode ser porque o governo atual tem melhorado nisso, tem investido mais dinheiro em melhorias em estradas e coisas do tipo, mas é difícil conseguir informações atualizadas sobre o lugar. É tudo uma bagunça de milhares de ilhas, então não dá pra saber como que tá a situação ainda em muitas dessas. Mas tipo, isso daqui é considerado ilha ou não? Contratar um motorista local ou alugar uma moto é quase obrigatório, mas isso pode ser um problema se você não está acostumado com um trânsito caótico. Especialmente em Bali, onde o volume de motos na rua é gigantesco, dirigir pode ser uma coisa bem mais estressante do que divertida. Ah, e também tem os barcos, né? Os famosos barcos. Como a gente está falando aqui de muitas ilhas, muitas pessoas imaginam que atravessar essas ilhas pode ser algo bastante tranquilo e até romântico. Mas a realidade é que, em boa parte das rotas, os barcos são bem básicos.
para não falar precários aqui. E dependendo do clima, as travessias podem ser bem mais perigosas. Se você vai viajar para centros turísticos, com certeza as opções vão ser muito maiores e até melhores, mas em zonas mais afastadas e rurais, a coisa é bem feia. Número 2, idioma. Você chega todo feliz no país e vai falar com pessoas com o seu inglês mais ou menos, que você treinou durante meses, porque todo mundo deve falar inglês no mundo afora aí, certo? Bom, isso é até uma verdade, mas na Indonésia a coisa sempre vai ser diferente. Em Bali e em algumas regiões mais turísticas, o inglês até rola, mesmo que de uma forma mais básica. Mas se você se afastar um pouco mais desses pontos turísticos, você vai perceber que a comunicação é uma coisa que não existe praticamente sem saber. Aqui no Brasil também, se você ir pro interior, fora do centro de São Paulo, por exemplo, as pessoas não falam inglês também. Saber o idioma local. Não vai saber se A comunicar língua com oficial ninguém. da Indonésia é o Bahasa Indonesia. Halo, nama saya Saimo, senang bertemu dengan Anda. E por mais que seja uma língua muito interessante, a maioria dos turistas não tem ideia de como falar ou entender nenhuma palavra. Fora dos pontos mais conhecidos, muitas pessoas só falam o idioma local ou alguns Água dialetos aí sanitária. regionais. E isso é um detalhe muito curioso. A Indonésia tem mais de 700 línguas diferentes espalhadas pelo arquipélago. Então, mesmo que você decida aprender algumas frases úteis, como eu fiz agora mais cedo, isso pode não ser o suficiente dependendo de onde você tá. Número 3, segurança, comida de rua e água. Deus é mais. A Indonésia é um país incrível, mas quando o assunto é saúde e segurança, você precisa redobrar sua atenção. Começando pela comida e pela água, a culinária da Indonésia é muito interessante. Você tem muitas especiarias e coisas que provavelmente você nunca provou antes. Mas aqui tem um porém. Mano, mas países asiáticos são nojentos mesmo. Nem tudo que São parece porquinhos. gostoso é seguro para o seu estômago. Uma intoxicação alimentar é um risco bastante real, especialmente se você é uma pessoa mais aventureira e decide experimentar comida de rua. Não que isso seja proibido, mas se você sair comendo tudo que você vê na rua, não importa o país onde você esteja, isso não vai acabar bem. Agora, sobre a água, essa daqui merece um alerta especial. A água da torneira na Indonésia não é potável na maior parte do país. E beber ou até mesmo escovar os dentes com ela pode te levar direto para uma farmácia local ou até mesmo para um hospital, se você não tiver muita sorte. O ideal é você sempre optar por água engarrafada. E com atenção, tá? Não compra água em qualquer lugar. Isso daqui pode evitar uma baita dor de barriga ou até mesmo algumas doenças mais perigosas. Outro ponto importante, já que eu falei de doenças aqui, são as doenças tropicais. A Indonésia tem um clima quente e úmido e é perfeito para a proliferação de mosquitos que transmitem algumas coisas bem problemáticas. Então, se você estiver visitando áreas menos urbanizadas ou fazendo trilhas, é indispensável você usar repelente e roupas que cubram a sua pele. E se você for passar muito tempo no país, vale a pena você checar também as vacinas que são recomendadas antes de viajar. Existe ainda um lado ainda mais perigoso aqui dessa viagem, que são os esportes e atividades de aventura. Eu sei que muita gente visita a Indonésia para surfar, para mergulhar, fazer trilha em vulcão ou até mesmo andar de moto. Sim, tudo. A Indonésia é dos vulcão lá. Não foi um brasileiro que se perdeu lá? Que foi de Vasco? Foi na Indonésia, não foi? Isso é muito legal, isso existe no país, mas também tem os seus riscos. Especialmente em lugares como Bali, onde o trânsito é uma bagunça gigantesca. Então, se você não tem experiência com motos, pense um pouco antes de alugar uma. E se você chegar a alugar, compre capacete, use todas as proteções possíveis, mesmo que os locais não pareçam se preocupar muito com isso. Número 4, problemas climáticos. Isso daqui é um ponto que muita gente não pensa sobre quando vai visitar um país ali na região da Ásia. E sinceramente eu não vejo muita gente falando sobre isso em vídeos e vlogs, onde eles só contam quão incrível e barato é o país. E sim, isso é verdade, esses países são muito interessantes e baratos. Porém, existe sim esse risco,
Tanto na Indonésia quanto na Tailândia ou até mesmo no Japão, existem riscos climáticos que esses países correm o tempo inteiro. A Indonésia não é só um arquipélago cheio de ilhas paradisíacas, é também uma das regiões mais geologicamente ativas do mundo. Eu já vou te explicar o que é Então, isso. o que é vulcão? O país fica dentro Olha. do chamado Anel de Fogo do É Pacífico, louco, conta que é de uma zona vulcão em cheia de volta. vulcões e que está sujeita a terremotos muito frequentes. Vamos começar pelos vulcões. A Indonésia tem mais de 120 vulcões ativos, Cê é o que já dá louco. uma ideia de quão perigoso podem ser Não esses compensa. territórios. Vulcões como o Monte Bromo, o Monte Rinjani e o famoso Monte Agung são atrações muito interessantes para quem gosta de aventura e paisagens diferentes. Mas quando um desses gigantes resolve acordar, a coisa muda de figura. Erupções vulcânicas podem cancelar voos, isolar regiões inteiras e, claro, representar um risco real para os moradores e para os turistas que estão ali. E não é só isso, tá? A Indonésia está numa região de encontros entre placas tectônicas. Tá, mas o que isso significa, Simon? Eu não sei nada sobre isso. Aulinha básica de geografia. As placas tectônicas são grandes blocos de terra, digamos assim. Imagina que elas são como peças de um quebra-cabeça de terra e não estão paradas, elas sempre estão se movimentando. Mesmo que seja um movimento bem lento, bem devagar. E quando duas dessas placas se encontram, o negócio fica bem feio. Dá terremoto. Às vezes cria elas vulcão. batem uma na outra, outras vezes uma desliza por baixo da outra, mas sempre o resultado vai ser um choque. Uma energia muito grande que causa terremotos, erupções vulcânicas e, em alguns casos, até mesmo tsunamis. Nossa, é muito louco, Por estar né? numa área onde as placas tectônicas se encontram, a Indonésia também sofre com terremotos frequentes. Esses eventos podem variar desde tremores bem leves, que muita gente nem percebe, até grandes abalos que causam uma destruição muito grande. Em algumas situações, esses terremotos vêm acompanhados de um perigo muito maior: os tsunamis. Como o país é composto por ilhas, o perigo disso aqui é muito maior, especialmente nas regiões costeiras. Para os turistas que estão passando pelo país, esses fenômenos podem trazer alguns imprevistos: trilhas fechadas, aeroportos interditados, hotéis evacuados. Tudo isso pode acontecer sem aviso prévio, do nada. Então, o que você pode fazer para não correr tantos riscos? Primeiro, fique sempre informado. Acompanhe as notícias locais, esteja atento a alertas oficiais sobre atividade sísmica ou vulcânica. Até o seu próprio celular já tem um monte de alarmes contra isso, e muitos aplicativos de viagem têm notificações específicas para esse tipo de emergência. Segundo, escolha bem onde você vai se hospedar, Nossa, mas principalmente lugar é em lindo, hein? regiões mais próximas da costa. Se estiver perto do Nossa, mar, muito lindo. procure acomodações que já têm planos de evacuação e acesso a áreas mais elevadas. Terceiro ponto, é bom você estar preparado nesse tipo de lugar. É uma boa ideia você levar um kit básico de emergência, com lanternas, garrafas de água, até mesmo documentos importantes em um lugar acessível. Cê é louco. Você não pode estar com seu passaporte guardado num lugar difícil. Saber o básico sobre como reagir em terremotos, em situações desse tipo, pode fazer toda a diferença para você. E por mais que existe sim esse risco em diversos países da Ásia, é importante você lembrar que milhões de pessoas visitam o país todos os anos e têm experiências muito boas. Sim, existe sim o risco, mas se você tiver um pouco de atenção e planejamento, você consegue lidar com esses problemas. Andando na água. E não é como se Naruto. coisas gigantescas acontecessem o tempo todo. Mas de qualquer forma, fica esperto sobre isso e pesquisa bastante antes de ir. Bom, esse foi o vídeo de hoje. É isso aí. Esse é o vídeo de hoje, como ele disse. É muito interessante, é um país extremamente lindo, mas como qualquer outro tem os seus problemas, principalmente por problemas que a gente vê aí de desastres naturais. Então, se você vai lá passear é uma coisa, né? Eu acho que morar lá é que quanto mais tempo você tá num lugar, mais propício a você sofrer. Enfim, é isso. Até a próxima. Eu fui.